Oi, professor, bom dia, desculpa o atraso. Bom dia, olá, Alice, tudo bem? Tô bem, e você? Tô ótimo também. Ai, que bom. Aí, tamo junto. Deixa eu aceitar todo mundo. Bom dia, Tamo Alice. junto. Tamo junto. Bom dia, Luana. Agora eu tô vendo aqui no bate-papo. Tô aceitando todo mundo. Bom dia, Sofia Luiz, Giovanna. Vou ver aqui quem mais mandou bom dia aqui no bate-papo. São esses. Bom, pessoal, o Isaac tá na área também. Bom dia a todos, Maria Clara. Bom dia a todos e todos novamente. Gabriel. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade hoje ao que falávamos ontem sobre a história da América Latina. Eu tô parecendo mais professor de história ultimamente. Vou ter que conversar com o David, porque ele vai ter que me pagar metade do salário dele esse mês. Não é possível. Vou falar com ele. Ô, David, ó, dando suas aulas de história lá, bicho, sobre a América Latina. E aí eu vou pedir ele uma parte do salário dele. Eu acho justo, sabe? Espera aí, esteja tudo tranquilo. De ontem para hoje, né? O tempo passou bem rápido. E como proposta, então, igual eu falei com vocês, hoje eu vou terminar de contar a história sobre a América Latina. Só estou dando mais um tempinho para todo mundo entrar aqui na aula. E eu atrasei, pessoal, porque eu esqueci que tinha que dar aula, né? Simplesmente isso. Professor, isso acabei. Hoje eu estou cansado, sabe? Aí eu fui vacilão, fui juvenil. Esqueci, terminei a aula no sexto ano, 8h40, 8h41. E fui lá embaixo, né? Eu tô aqui no terraço, fui lá embaixo, falei assim, acho que eu vou descansar uns 20 minutos antes de fazer as outras coisas, né? Antes de postar o material, que eu tenho que postar para segunda-feira, antes de gravar a aula para semana e tal, não sei o que. Eu vou descansar 20 minutos, eu tô muito cansado. Aí quando eu abri a porta assim do meu quarto, eu falei, caramba, cara, eu tenho que dar aula, tem dólar até 11h30, sai correndo igual um doido aqui. Ai, meu Deus do céu. É a cabeça, né? Tô ficando louco. Mas enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou 3 minutos atrasado. Pra mim isso é bom, pessoal. Pois é, Lourenço. Ainda bem que eu lembrei a tempo. Imagina se eu lembro daqui a 20 minutos, 30 minutos, imagina. Tem que dar aula. Ô, pessoal, acontece, normal, pessoal, acontece. Acontece, né? Acontece. Nossa. O professor Gabriel de Souza tá falando pra você aceitar ele aí. Não sei se você já aceitou. Não, ainda não apareceu pra mim que aceitar, não. Fala com ele. Tá. Ele não falou. E eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Aconteceu comigo uma vez. Foi o seguinte. Eu esqueci que eu tinha que trabalhar. Mas não foi aqui no Educar, não. Já tem um tempinho. Eu esqueci que era... Eu pensei que era domingo, mas era segunda-feira. Olha o estado que eu tava. Eu tava morto, exausto. Aí eu achei que era segunda. Aliás, achei que era domingo, na verdade era segunda-feira. Aí eu acordei assim, todo felizinho. Falei, ué, não tem ninguém aqui em casa, todo mundo, né? Já tem muito tempo isso. Todo mundo acordou e saiu, ninguém me falou nada, ninguém me chamou. Aí tô lá, passeando pela casa, fui lá na cozinha, tomei uma água, não sei o que e tal. Aí eu peguei o meu celular assim e tinha, sei lá, umas 20 chamadas não atendidas. Falei, mas por que esse pessoal tá me enchendo o saco, me ligando aqui agora?
Quando eu olhei, era o meu chefe, os meus colegas de serviço e não sei o quê. Aí, ai, que vergonha que eu fiquei. Nossa Senhora. Isso era assim, por exemplo, eu tinha que pegar serviço 8 horas da manhã e eu tô falando que isso que eu olhei o celular era meio-dia já, então nem adiantava ir trabalhar mais. Aí eu não atendi não, né? É errado, né? Eu não atendi, fiquei quietinho. Aí no outro dia eu fui lá no meu chefe, conversei com ele, né? Aí contei a verdade, morrendo de vergonha. E com risco, né, dele falar assim, eu vou te mandar embora, seu irresponsável, né? Mas eu acho que ele entendeu porque eu falei a verdade com ele, né? Falei, olha, eu confundi, eu achei que era domingo, você me desculpe e tal. E aí, como eu estava muito cansado, eu dormi até tarde. E eu não sou de dormir tarde, né? Eu acordo cedo, de dormir até tarde, né? Eu acordo cedo, aí já dei esse vacilo. Já me aconteceu o contrário. Eu acordei cedo, lavei meu cabelo, achando que era segunda, mas era domingo. Ah, não, isso aí, mano, isso aí acontece todo dia comigo, entendeu? Todo dia eu dou esses vacilos aí. Eu já contei diversas vezes que direto eu vou na escola em dia que não é para eu dar aula, eu chego lá na porta lá e lembro que eu não tenho que dar aula aquele dia. São os vacilos nossos de cada dia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só ver aqui. Alterar o layout. Máximo 1, 2, 3, 6. Quero todo mundo junto aqui. Pronto. Eu alterei o layout aqui para eu poder ver todo mundo na tela. Apesar que não tem ninguém na tela. Mas para ver todo mundo. Bom. Deixa eu ver aqui. Legal. Eu vou compartilhar minha tela. Porque hoje eu vou terminar de falar com vocês o que é preciso para esse capítulo. Tá? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Professor, você pode me aceitar de novo? Porque eu vou entrar pelo computador. Vou pensar, Sara. Não sei se eu te aceito. Eu sou assim. Quando as pessoas saem da minha vida, eu não costumo aceitá-las novamente. Tô brincando. Pode ir. Vai lá que eu vou aceitar aqui. Então, rapidinho que eu vou te esperar, porque senão eu vou para outra tela e tem que ficar indo e voltando para ficar aceitando. Enquanto isso, alguém deseja falar algo aqui? Porque quando eu começar, não vou parar. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, Júlia? Ai. Tamo junto. Hoje você tá fantasiada, Júlia? Não, né? Eu tô fantasiada com a roupa que eu tô desde o início da quarentena, no caso. Nossa, você não tem vergonha de falar assim pra gente, não? Não, professor, eu troco, eu tô brincando. A calça que é a que eu tô desde o início da quarentena. Mas você anda lavando ela, né? Pelo menos, né? Tô. Que bom. isso, professor? Ué, Que não isso, sei, essa porquinha não. Não sei. O Caio já começou, hein? Toma banho todos os dias, Caio, tá? Nem vem. Não sei não, hein? Professor, você já viu minha foto de perfil? É um gato parecendo um pai tirando foto. Quê? Deixa eu ver isso aqui, Sofia. É um gato parecendo... Gatinho. Ah, que ele mesmo tá tirando foto, né, Sofia Luiz? É mesmo. É mesmo. Tem umas fotos que aparecem pra mim que são bem curiosas aqui, sabe? Da Sara, parece que é o Patrick com o unha. Patrick, né? Com maquiagem. Da Lana é um unicórnio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá certo. O do Matheus Kendi é um bonequinho. Do Vinícius parece... O que é isso? É um cachorro ou um gato? Um cachorro, né? Parece. Da Sofia Luiz é o gato que tirou uma selfie. Olha, do Caio também é um gato. Vocês perceberam? Entenderam a piadinha? Tá. Nossa, Eu tô brincando. Deixa eu ver aqui. Sofia Santana. Sofia, quem é esse na foto, Sofia Santana? Do Davi é Davi Felipe é um mangá, deixa eu ver. Da Júlia é a Júlia. Da Mariana Oliveira não tem nada, Mariana Oliveira. Então é um M. Não, Mariana. Depois você coloca uma foto aí pra poder ver. Olha o da Papinha é daquele programa Urso Sem Curso, né? É o Urso Polar. Ele é incrível, gente. Ele falando coreano com Monsta X, Júlia. Aquele episódio é incrível. Você não viu, não, menina? Não. Nossa, é muito bonitinho ele falando coreano com Monsta X. Deixa eu ver aqui. Júlia Souza.
Olha, uma pessoa de cabelo verde, isso aqui, eu não sei quem É a Billie Eilish, bicho. aquela cantora lá, A Maria Eduarda, sem foto também, Maria Eduarda? Ah, não. das gringas. Raquel, é o Shrek, não é Shrek, não, é o... É o Grinch. É o Green, é porque eu vi aqui rapidão de relance. Mariana Costa, quem que é a Mariana Costa? Essa pessoa aqui. A Billie Eilish também. Gente, Temos duas mas Billie essa pessoa é Eilish. famosa. O Daniel Aguiar, uma foto que parecia do céu. Do Isaac aqui também parecia um mangá. Aqui, da Maria Clara também não tem nada pra mim. Da Papini tem o que vocês me contaram aqui. Depois eu vou olhar quem que é essa pessoa aí, Billie Eilish, que eu acho que eu não conheço. Você já escutou aquela música I'm a bad guy? É essa pessoa. A música é assim? Se for assim, eu acho que eu não escutei, não. Não, deixa... A música tem um ritmozinho melhor, mas a Júlia, assim, cantou perfeitamente, viu, Ju? O que a Júlia cantou aí, eu acho que eu vou desistir de escutar. Pessoal, ela tem professor, calma aí, aqui, ó. Tô brincando. Essa eu devo aqui, conhecer, né? Não tô conhecendo assim, a princípio aqui. Pelas fotos, mas às vezes eu conheço. Oi? Essa aqui, ó, tá te escutando? Que isso? Eu adoro essa música. Ela canta. Essa música, agora sim, a Clara entrou aqui. Essa música aí, ela canta com aquele cara, né? Com aquele menino. Ou não canta? Com... Não sei. Eu peguei ela sozinha, calma aí, deixa eu ver. Tá. Acho que é com o Justin, isso mesmo. Isso, Justin Bieber. Ela é fã do Justin Bieber. Bom, vamos lá então, né? Senão eu vou ficar aqui batendo papo com vocês. Vou apresentar a tela. Me dê imagens aqui. Vamos lá, imagens da minha tela. Professor, antes de começar, o Gabriel, ele é tipo o Justin Bieber brasileiro. Ele sabe cantar Yummy, assim, maravilhosamente. O Lourenço? Aham. Uai, Lourenço. Abra o microfone pra mim e canta, por favor. Isso aqui merece. É muito engraçado, professor. Pra poder fazer isso aí. Não, professor, foi... Ah, mentira, eu tava... Ah, não cantei, eu só improvisei. Então improvisa aí pra mim. Isso é mó legal, cara. Não, né, professor, é diferente. Na época lá tinha só, sei lá quantas pessoas, agora tem 30. Vai, Lolo, solta a voz. O que tem, rapaz? Ele vai cantar, a pessoa que tá fazendo drama. Daqui a pouco ele canta, então. Nós vamos deixar ele mais à vontade. Como diz o pessoal, até o final da aula ele canta. Nós vamos deixar ele mais sem vergonha. Aí ele vai cantar. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco. Ih, aqui que vacilo. Escrevi maiúsculo aqui e minúsculo aqui. Nossa, mano. Tô falando com vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre a América Latina. Hoje eu vou falar sobre Cuba, a Revolução, o socialismo. Vou falar sobre o México. E depois falo sobre os países andinos e platinos. Mas vamos embora. Olha só. Deixa eu passar isso aqui. Olha que bela imagem aí, né? Cuba é uma ilha localizada na região do Caribe, onde você quer passar suas férias, bem próxima dos Estados Unidos. Olha, tá bem pertinho dos Estados Unidos aqui. Essa aqui que é a ilha de Cuba. E quando a gente olha por esse ponto, essa ilha tá bem próxima aqui aos Estados Unidos. Só isso já torna esse lugar um importante ponto geopolítico. Só o fato de estar próximo dos Estados Unidos. Tá? Durante muito tempo, Cuba aí foi colônia, né, da Espanha. Inclusive, Cuba foi a última colônia da Espanha a se tornar independente no fim do século XIX. Tá? E ela se tornou independente aí, foi fruto da Guerra Hispano-Americana em 1898. Já deve ter estudado isso com o David, a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. E essa guerra, né, foi forjada pelos Estados Unidos, olha só, que acusou a colônia espanhola de ter afundado um dos seus navios com uma mina aquática. Então o contexto nem existiu para que a guerra começasse. Os Estados Unidos acusou lá, falando que afundou um navio deles com uma mina aquática, mas isso a história já provou que não era verdade. Bom,
E por conta da superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época, né, em 1898, a coroa espanhola perdeu a guerra, estou resumindo essa parte, né, e com isso também perdeu as ilhas que ela tinha no Havaí, tá ok? Junto aí com Cuba. Bom, vamos passar aqui. Os Estados Unidos, né, eles aproveitaram quando a Espanha perdeu a guerra, os Estados Unidos aproveitaram para declarar o quê? A independência da ilha de Cuba. Olha o que os Estados Unidos vai fazer. Então, quando a Espanha perdeu essa guerra hispano-americana, né, e ela perdeu o controle de várias ilhas, de vários territórios que ela tinha aqui na América, inclusive o Havaí, os Estados Unidos, né, eles aproveitaram para declarar a independência de Cuba. Estava pertinho lá da ilha de Cuba. Logo em seguida, os Estados Unidos, eles falam assim, ó, Cuba agora é independente, viu? Tá perto de mim aqui, ela é independente. Ele falou mais ou menos assim. E aí, quando ele declarou a independência de Cuba, eles ocuparam militarmente a ilha. E olha só, eles colocaram lá suas forças armadas dos Estados Unidos na ilha de Cuba, né? E eles conseguiram aprovar um negócio chamado a Emenda Platt. Esse aqui que está aqui, esse aqui mesmo, está aqui, aqui eles assinando. Essa Emenda Platt em 1903. E junto com essa Emenda Platt, eu já vou falar mais com vocês o que era, eles colocaram lá aqui na emenda, né, dizendo que essa parte do território cubano, ó, Guantánamo, pertenceria aos Estados Unidos. Aqui fica uma prisão dos Estados Unidos chamado base de Guantánamo, onde os Estados Unidos prende, tortura terroristas, tá, no mundo. Mas enfim, foi na Emenda Platt que ele conseguiu esse território. Nessa Emenda Platt, pessoal, espera que um avião tá passando aqui. Ele só espera minha aula começar. O piloto deve falar assim, acho que tá na hora da aula do Luiz e lá de história. Deixa eu passar ali. Bom, na história não, geografia, né? Pessoal, peraí, onde você mora? Oi? Onde você mora? Acabou de passar um avião aqui também? Também acabou de passar um aqui, acabou de terminar de passar. Ah, somos vizinhos. Somos vizinhos. Olha só. Nessa Emenda Platt, pessoal, ela concedia, olha o que estava escrito nesse documento aqui, ela concedia o direito dos Estados Unidos intervir militarmente em Cuba todas as vezes que eles considerassem que os seus interesses econômicos estavam sendo afetados. Então, toda vez que os Estados Unidos falassem assim, eu acho que Cuba não está fazendo esse negócio legal, está afetando a minha economia aqui. Aí eles poderiam intervir militarmente, ir com o exército dele para Cuba e descer o pau lá. Isso mesmo. Além dos Estados Unidos restringirem as relações comerciais de Cuba com outros países, né? Os Estados Unidos, eles falaram o seguinte, ó, Cuba tem que manter quase todas as suas relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos. Então, olha só. Cuba saiu do papel de ser colônia da Espanha. Os Estados Unidos foi lá e ajudou, né, Cuba a declarar sua independência, mas praticamente tornou aquele lugar uma colônia dos Estados Unidos. Olha que doideira, né? Ao mesmo tempo que ele foi fazendo isso... Alguém quer falar? Tem um microfone aberto aí. Seu microfone tá aberto, querido. De quem? Era do Caio, professor. Tá. Olha só. Ao mesmo tempo, pessoal, que as melhores terras de Cuba foram reservadas para empresas norte-americanas, para elas desenvolverem seu agronegócio. Então, Cuba se tornou independente, mas os Estados Unidos chegou com todas as suas garras lá e falou assim, essas terras aqui vão ser minhas, essas melhores terras produtivas aqui vão pertencer ao agronegócio estadunidense. E esse fato foi um forte abalo na soberania de Cuba, né? O que levou os cidadãos cubanos à miséria, porque eles não tinham acesso, né, às principais coisas. Isso impedia o desenvolvimento do país, que estava recém
independente. E nesse contexto, na assinatura dessa emenda Platt, né, começaram os primeiros movimentos revolucionários de Cuba, né, após a sua independência. E esses movimentos, é claro, eles são de cunho nacionalista. Por que eles são de cunhos nacionalistas? Porque eles desejavam alcançar o poder, né, e colocar um presidente que defendesse os interesses o quê? Dos cubanos. Não ficasse defendendo os interesses, igual estava acontecendo, dos Estados Unidos. Né, porque eram os Estados Unidos que tinham vantagem dentro de Cuba. Ok? Bom, e aí, né, adiantando um pouco a história, temendo que esses nacionalistas, que esses revolucionários chegassem ao poder, em 10 de março de 1952, esse carinha aqui, ó, presidente de Cuba, chamado Fulgêncio Batista, ele deflagrou um golpe e implementou uma ditadura em Cuba. Ele era presidente, e aí ele falou o seguinte, que esses caras aí, esses movimentos revolucionários, esses nacionalistas estão querendo colocar um presidente pró-Cuba aqui e não pró-Estados Unidos. Eu vou deflagrar um golpe aqui e vou implantar uma ditadura militar. E aí ele colocou uma ditadura em Cuba. Opa, coloquei a tela errada. Oh, meu Deus. Ele deflagrou uma ditadura em Cuba. Só que, olha, que bonitão aí, ó. Só que os militantes, esses revolucionários, esses nacionalistas, eles não deixaram isso barato, tá? Por quê? No dia 26 de julho de 1953, esse carinha aqui, ó, novinho, chamado Fidel Castro, você já deve ter ouvido falar nele, o Fidel Castro e os seus homens, alguns comparsas, eles promoveram um assalto, o famoso assalto ao quartel de Moncada. Esse quartel que está nessas imagens do lado aqui. O Fidel Castro, então, junto com uns comparsas, ele promoveu um assalto a esse quartel aí, tá? Com o objetivo, o Fidel Castro ele tinha o objetivo de roubar armas e fortalecer o movimento armado, né, que tentaria derrubar aí o presidente Fulgêncio Batista do poder, aquele mesmo que deu o golpe lá. Só que, pessoal, esse assalto, né, foi um grande fracasso, porque muitos revolucionários foram mortos aqui. Estão vendo essas marquinhas aqui? Tá vendo aqui na tela aqui? Esse trenzinho preto aqui, ó. Isso aqui foi tiro. Sim. Isso foi bala. Porque nesse assalto que o Fidel Castro tentou fazer num quartel, né, foi um fracasso porque muitas pessoas foram presas e muitas outras foram mortas. E esses que estavam presos foram torturados. E, inclusive o Fidel Castro, que nós vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, ele foi preso, julgado e condenado. E no dia seguinte, olha só que julgamento rápido, no dia seguinte que ele foi condenado, ele foi enviado para exílio no México, tá? Ele não poderia ficar mais em Cuba. E o interessante, nesse julgamento do Fidel Castro, o julgamento dele foi considerado aí o primeiro discurso dele. Eu vou até mostrar daqui a pouco um discurso do Fidel Castro. Ele sempre fez discursos assim, muito bacanas, muito empolgantes, assim. E no julgamento dele, foi considerado aí o seu primeiro discurso público. Por quê? O Fidel ele era advogado, tá? E ele resolveu fazer a sua própria defesa nesse julgamento, né? E aí, o discurso dele de defesa, ele foi intitulado de A História Me Absolverá, né? Ele falou o seguinte, que vocês podem me condenar aqui, podem fazer o que quiser, mas a história vai mostrar que eu sou inocente, que eu estava fazendo isso em prol do povo cubano. E é muito doido, porque aí a frase dele, né, foi mais assim, ó, condena-me, não me importo, la história me absolverá. Então ele falou, podem me condenar,
eu não vou me importar com isso. Você pode me fazer o que quiser, mas a história vai mostrar que eu estava certo, tá? E aí, para evitar maiores problemas, eles acabam enviando o Fidel Castro para o exílio, né? Lá em Cuba. E lá lá no México. E lá no México ele fundou posteriormente um movimento revolucionário, um movimento chamado 26 de Julho, né? Que fazia alusão ao assalto ao quartel de Moncada, tá bom? Então até aí tudo bem? Tá entendido? Se alguém tiver alguma dúvida que estiver colocando no chat, alguém que esteja com o microfone me fala aqui, tá bom? Então a história me absolverá, ele foi mandado para o exílio. Olha só. Professor, só para confirmar, o que ele fez mesmo? Um assalto ao quartel aqui, ó. Ele juntou alguns comparsas, alguns revolucionários e tentou assaltar esse quartel aqui para roubar armas, né? E poder tentar tirar o presidente Fulgêncio Batista do poder. Esse presidente que estava alinhado com os Estados Unidos, que não cuidava do povo cubano, que deixava o pessoal aí viver na miséria e só atendia os norte-americanos, tá? Ah, tá, entendi. Então ele tentou roubar as armas para matar esse presidente? Não necessariamente matar, né? Para poder tentar tirar ele do poder, né? Porque o presidente é defendido às vezes pelo exército, né? Então, se precisasse ter um embate em armas, eles teriam armas para isso, tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. Beleza. Então, olha só. No México, olha o Fidel Castro aqui já de barbinha, mais velho, bonitão ainda. No México, o Fidel organiza esse movimento, 26 de julho, né? Um movimento guerrilheiro, e também conhece, através do seu irmão, o presidente Raul Castro, né? O Fidel Castro, ele tem um irmão que chama Raul Castro. E através do Raul Castro, ele conhece esse carinha aqui, ó, que chama-se Ernesto Che Guevara, tá? E juntos, o Fidel Castro, o Raul Castro e o Che Guevara, eles elaboram um plano para retomar Cuba, para tirar o Fulgêncio Batista do poder e, né, instaurar uma revolução em Cuba. E aí, em 1956, eles saíram lá do México a bordo de um barco chamado Grama, né? Aí Fidel, Che, Raul e outros revolucionários que eles conseguiram juntar lá no México e em outros lugares, eles entram nesse barco e retornam para a ilha de Cuba, né? E é claro que eles vão entrar em Cuba, né, de forma clandestina, né? O governo não poderia saber que eles estavam lá, porque senão o governo ia prender. E aí eles retornam a Cuba, tá? Para iniciar um movimento guerrilheiro lá e tentar derrubar o ditador Fulgêncio Batista. E aí, voltaram em 56. Em 59, né, eles começaram aí já uma série de disputas, uma série de conflitos com o governo. Aí o movimento guerrilheiro deles, pessoal, já estava muito forte. Muitas pessoas, né, camponeses, aí de Cuba já estavam aderindo esse movimento do Fidel Castro junto com o Che Guevara, e aí esse movimento começou a ganhar força e começou a disputar mesmo com o governo local, com o governo do Fulgêncio Batista, através de guerrilhas. E o interessante é que o movimento do Fidel Castro aqui, como forma de enfraquecer o governo, eles promoviam muitos sequestros de personalidades, de pessoas famosas em Cuba, de pessoas que estivessem visitando Cuba, sabe? Eles promoviam muitos sequestros. E um sequestro muito famoso que eles promoveram aqui, que ganhou muita atenção da mídia, foi o do piloto de Fórmula 1, não sei se já ouviu falar, chama Juan Manuel Fangio. Né? O Fangio foi sequestrado por eles, né? Já ouviram falar? Não. Não, depois vocês procurem sobre isso. Né? Eles sequestraram o Juan Manuel como forma o quê? De enfraquecer o governo do Fulgêncio Batista e que a mídia, né, que a mídia internacional ela desse cobertura para o caso ali dos revolucionários
cubanos que tentavam tirar do poder o Fulgêncio Batista e instaurar uma revolução em prol do povo cubano, tá? E aí... Professor, Oi? uma dúvida. Mas eles, tipo assim, eles sequestravam as pessoas e achavam que isso iria enfraquecer, porque iria ter atenção da mídia? Né? Porque mostra que o governo não consegue garantir a segurança das pessoas que estão em Cuba. Ah, nossa! Os caras são inteligentes, ó. E olha só, olha que interessante aqui, Larissa. No dia 1º de janeiro de 1959, esse pessoal aí, ó, deixa eu voltar aqui, olha aqui, ó, eles aí, o Che Guevara aqui, tá vendo? Olha aqui o Fidel Castro, o irmão dele aqui, o Raul Castro. Em 1º de janeiro de 1959, eles conseguiram vencer o governo através de guerrilha. Olha só, o governo com o exército e eles com guerrilhas, cara, né? Os caras, tipo assim, ninguém tinha treinamento militar aí. Eles conseguiram tomar Havana, que é a capital de Cuba, né? E o Fulgêncio Batista, que era o presidente, ele fugiu. Falou, esses caras vão me matar, eu vou fugir aqui. Ele foi embora de Cuba. E aí, a partir disso, foi consagrada aqui a Revolução Nacionalista, tá? E nessa Revolução Nacionalista, formou-se um governo que tinha como prioridade atender os interesses do povo cubano. E aí, em 61, 2 anos depois, o Fidel Castro se tornou o primeiro-ministro, né? Ou seja, o primeiro-ministro, o líder máximo aí de Cuba, e ele começou a promover importantes reformas no país. Ele nacionalizou a economia, ou seja, todas as empresas que existiam lá, principalmente as norte-americanas, ele pegou e falou o seguinte: a partir de hoje, todas essas empresas são cubanas. Elas não são mais norte-americanas, elas são cubanas, como forma de reparar a economia de Cuba. Ele começou um processo de alfabetização da ilha. Hoje, Cuba é um dos países no mundo que tem os menores índices de analfabetismo, tá? do planeta. Por quê? Começou lá no Fidel Castro. Ele começou a fornecer escola e escola de qualidade para os cubanos. Ele começou uma ampla reforma agrária. Lembra que eu falei com vocês que as maiores terras estavam nas mãos do agronegócio norte-americano? Ele começou a dividir todas essas terras entre o povo cubano, tá bom? Olha, muito interessante, né, as coisas que ele fez. E aí, pessoal, olha o que ele se tornou presidente? O primeiro-ministro, sim. Ele se tornou o líder, né, o primeiro presidente de Cuba, tá? Olha só, pessoal, ainda em 1961, quando Fidel Castro começou a promover essas reformas, é claro que ele incomodou muito os Estados Unidos. Estão vendo aqui a imagem aqui, ó, da queda de braços, aqui, ó, a bandeira cubana, da bandeira dos Estados Unidos. Quando ele nacionalizou essas empresas, quando ele expulsou essas empresas, esses empresários americanos de Cuba, ele incomodou muito os Estados Unidos. E o que? Em 1961, pessoal, estava tendo uma conferência dos Estados americanos. E aí, nessa conferência, né, onde juntam os países da América, ela estava acontecendo em Punta del Este. E aí o governo dos Estados Unidos, como eles estavam com raiva de Cuba, eles expulsaram a delegação cubana. Aí o que o Davi estava falando ontem, olha o que vai acontecer agora. Eles expulsaram a delegação cubana da conferência. Esses caras não vão ficar aqui, eles não têm o direito de estar aqui. E com isso, quando os americanos expulsam os cubanos da conferência dos Estados americanos, Cuba olhou para um lado, olhou para o outro. Uai, não tem ninguém comigo? Tinha alguém de braços abertos assim, falando assim, ó, aproxima aqui, ó, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu quero ser seu amigo. Quem que era? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? E aí, com isso, Cuba se aproxima da União Soviética. E ao passo que Cuba e a União Soviética se aproximam, que elas ficam mais juntas, o governo
dos Estados Unidos, que até então era o Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, eles resolvem contra-atacar Cuba. O que eles fazem? Vamos patrocinar algumas pessoas aqui, uns contra-revolucionários, algumas pessoas que eram a favor do Fulgêncio Batista, do presidente antigo de Cuba. Vamos treinar esses caras, vamos colocar CIA na parada e vamos tentar derrubar do poder o Fidel Castro. E aí, essa imagem aqui da esquerda mostra isso. O presidente Kennedy, então, ajuda alguns contra-revolucionários de Cuba, manda a CIA e eles tentam o quê? Fazer a famosa invasão da Baía dos Porcos. Eles tentam invadir Cuba, só que eles tomam uma traulitada. Isso aqui é visto como a primeira grande derrota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiu, né, ajudar esses contra-revolucionários e invadir aí a Baía dos Porcos em Cuba. E com isso, né, quando os cubanos aí, eles dão um bota fora nos americanos e nesses contra-revolucionários, há um fortalecimento do poder do Fidel Castro, há um fortalecimento de Cuba no mundo, e com isso, a partir disso, para poder fortalecer mais ainda o seu poder e para poder proteger os interesses de Cuba, Fidel Castro, nessa data aí da invasão da Baía de Porcos, Fidel Castro ele anuncia que o seu governo, a partir daquele momento, seria um governo socialista. E aí ele o que alinha profundamente os seus interesses com a União Soviética, por causa de uma invasão mal sucedida na Baía dos Porcos, patrocinada pelos Estados Unidos. Porque até então Cuba não era socialista, Cuba era, né, tinha um movimento nacionalista, e a partir disso ela se torna então um país socialista, ela ingressa no bloco socialista. E olha aqui, ó, com o ingresso de Cuba no bloco socialista, para escapar de um bloqueio econômico que os Estados Unidos fez, ou seja, quando Cuba se tornou socialista, os Estados Unidos fez o que nós chamamos de embargo econômico. Ele criou um bloqueio à ilha de Cuba. Ninguém ou todos os países que tivessem fossem alinhados politicamente com os Estados Unidos poderiam realizar transações comerciais ou ir para a ilha de Cuba, né, com a consequência dos Estados Unidos aí retalharem esse país. Então os Estados Unidos proibiu todos os países que mantinham relações comerciais com ele de manter relações comerciais com Cuba. Ele criou um embargo econômico. Inclusive, ele criou esse embargo, né? Ele criou um bloqueio naval na ilha. Ninguém poderia entrar ou sair de Cuba. Olha só os Estados Unidos, nem sendo os Estados Unidos. E aí, com o ingresso então de Cuba, né, nesse bloco socialista, alinhando com a União Soviética aqui, olha, e para escapar de um bloqueio econômico, esse cara aqui, chamado Nikita Khrushchev, que era o presidente da União Soviética, ele começou o quê? A instalar, isso aqui não dá para vocês verem que é uma imagem satélite, mas ele começou a instalar em Cuba mísseis nucleares. Esses mísseis nucleares, que pertenciam à União Soviética, foram instalados aqui como forma o quê? De escapar do bloqueio econômico que os Estados Unidos estavam promovendo na ilha. E aí a União Soviética começou a instalar esses mísseis aqui. E aí o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a CIA, por acaso viu, isso aqui é uma imagem de satélite, por acaso viu essas instalações aqui. E aí nessa época aqui, era a época da Guerra Fria, as pessoas que eram nascidas nessa época acharam que o mundo iria acabar. Por quê? Esses mísseis nucleares aqui, eles podiam atingir os Estados Unidos. E aí o mundo ficou numa iminente guerra. Foi quando foi o período mais tenso da Guerra Fria. Foi quando achavam o seguinte: agora os Estados Unidos e a União Soviética vão se atacar porque esses mísseis estão muito próximos dos Estados Unidos.
e aí os Estados Unidos vai querer retalhar, ele vai atacar a União Soviética vai contra-atacar e o mundo vai acabar, porque seria uma guerra nuclear, tá? Olha que doideira. E aí, pessoal, né? E por quê? Né? Você pode perguntar sobre esse bloqueio. Os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval em Cuba. Eles colocaram seus navios em volta de Cuba. Não deixava ninguém manter relações comerciais lá, tá? E esse fato conduziu os governos a uma tensão, igual eu falei com vocês, que quase aí dispararam um contra o outro. A União Soviética e os Estados Unidos quase fizeram eles disparar um contra o outro armas nucleares. Olha que interessante aqui, esses jornais aqui da época, olha. Decretado o bloqueio de Cuba. Kennedy revela a existência de armas nucleares nas Américas. Em dramático discurso, anuncia que serão impedidos todos os carregamentos militares para Cuba, mesmo com risco de guerra. Olha o que o mundo estava vivendo nessa época. Olha aqui. Kennedy ordena o bloqueio naval de Cuba para impedir que Castro continue recebendo armas russas. As pessoas nessa época aí, pessoal, viviam assim um estado de terror muito grande, as pessoas do mundo inteiro achando que o mundo poderia acabar. Olha aqui essa imagem, que legal aqui, olha. Cuba tá aqui, olha. Ameaça atômica é tida na América. Olha o alcance dos mísseis aqui de Cuba, onde que eles poderiam chegar, olha. Ao Brasil. Tá vendo? Se ele pode chegar até o Brasil, imagina os Estados Unidos, tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó, a pontinha dos Estados Unidos. Olha aqui que o Kennedy falou, ó, serão afundados os navios comunistas que se negarem à revista. Então o mundo vivia um caos nessa época. E aí... Peraí, professor, calma. Esse moço aí, o Fidel, não sei das quantas, Castro, isso, ele tinha a intenção de acionar as bombas nos Estados Unidos? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele colocou as bombas, né? Ele autorizou a União Soviética a colocar as bombas em Cuba, porque, olha aqui que o Kennedy fez. Ó, o Kennedy criou um bloqueio. Ele não deixava ninguém entrar nem sair de Cuba. Ele não deixava nenhum país comercializar com Cuba. E outra, lembre-se que os Estados Unidos tentou invadir Cuba através da Baía dos Porcos. Tá? Então ele colocou aí como proteção na ilha dele. Tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Mas aí, pessoal, depois de 13 dias mais ou menos de intensos conflitos, de intensos... como é que fala? Esqueci. De debates entre os presidentes, tanto dos Estados Unidos, como de Cuba, como também da União Soviética, a própria União Soviética ela decidiu o quê? Retirar os mísseis de Cuba. Em contrapartida, ela falou, eu tiro os meus mísseis lá de Cuba, mas vocês, Estados Unidos da América, terão que respeitar o governo do Fidel Castro e não vão mais tentar invadir Cuba. E aí os Estados Unidos aceitou. Falou, tudo bem, a gente reconhece então, a partir de agora, o governo do Fidel Castro e a gente não vai mais tentar invadir Cuba, tá? Mas aí os Estados Unidos, ele tirou o bloqueio naval de Cuba, mas manteve o bloqueio econômico, né? Esse bloqueio econômico até hoje existe, pra vocês terem uma ideia, tá? Os países não comercializando. Só de alguns anos para cá, de uns 4 anos para cá, mais ou menos, 4, 5 anos, que os Estados Unidos eles estão agora relaxando esse bloqueio econômico em relação a Cuba. Eu quero mostrar para vocês, eu falei com vocês que o Fidel Castro ele é um ótimo orador, que ele tem discursos muito bacanas, né, e tal. Olha que legal, esse discurso aqui é do Fidel Castro, olha só. O Fidel Castro já morreu? Ou Fidel ele tá já. vivendo? Cadê? Ué, pera aí. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilhar aqui uma guia do Chrome aqui para vocês.
Estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim. Então, olha aqui, olha o discurso, o primeiro discurso do Fidel Castro na ONU. Olha o que esse cara falou, que legal. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Professor, uma pergunta. Ele fez esse discurso na ONU e a ONU é aqui no Brasil? Não. A ONU não é no Brasil. Não. A ONU fica em Nova York, né? Mas ela tem agências dela no mundo inteiro. Pessoal, bonito discurso, né? Sim, arrasou. Falou pouco, mas falou bonito. Esse aí jantou cedo. Falou bem demais. Nossa Senhora. E ele deu um tapa, né, em todo mundo lá vamos dizer assim, da União Soviética, da ONU, né? Ele falou: para que serve a ONU aqui que fica falando em paz, né? Vamos ter paz, mas espera aí, vocês não, tipo assim, ninguém garante, né, 900 milhões de pessoas que morrem todos os anos de doenças que são curáveis, morrem de fome, pessoas que são analfabetas. Aí ele fala os países ricos que só querem explorar os países pobres. Então foi muito legal. Vou fazer a chamada agora, né, porque nossa aula já acabou. Professor, uma dúvida. Você falou que o Fidel Castro, lá na época que ele estava começando a Revolução, tentaram prender ele. Então ele chegou a ser preso. Chegou a ser preso. Ele foi preso, depois exilado lá no México. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Pessoal, vocês vão gritando aí para mim, tá? Se está presente ou não. Aline. Presente. Ana Clara de Souza. Está presente.
Caio. Presente. Cauã. Faltou. Peraí. Ué, peraí que deu alguma coisa errada aqui pra mim. Não tá deixando eu lançar. Tem que voltar tudo. Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Não tá deixando eu lançar aqui. Falta. Deixa eu ver o que tá pegando. Professor, aí depois do Fidel Castro ter sido o primeiro-ministro, depois o Che Guevara chegou ao poder? Aí depois não, Che Guevara nunca foi, não. Tá? O Che Guevara, ele foi para outros lugares para poder também tentar fazer revoluções, sabe? Ele foi para a África e depois, se não me falha a memória, ele foi para Bolívia e morreu na Bolívia. Tá? Eu vou ter que fazer a chamada manual, o sistema está travado. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. 8º ano. What a wonderful world. Pera aí, gente. Vai rapidinho agora. Vamos lá. Então, a Aline estava presente. Eu parei no Cauã, né? Que estava ausente. Daniel. Presente. Davi. Presente. Fernando. Ausente. Gabriel de Souza. Está presente. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Está presente. Yasmin Roberta. Está presente. Isaac. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Está presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Ai, desculpa. Lívia. Lívia. Luana. Presente. Maria Clara Magalhães. Está presente. Maria Clara Papini. Presente. Maria Eduarda Gense. Presente. Mariana Costa. Está presente. Mariana Oliveira. Presente. Marina. Matheus Kendi. Pedro Henrique de Sá. Está presente. Pedro Henrique de Souza. Ele falou que estava presente, que ele tinha que sair. Aí ele já deu presença lá em O cima. Matheus também. Raquel Vasque. Então. Presente. Sara. Presente. Sofia Luiz. Sofia Está Santana. presente. Tá. Presente. Vinícius Braga. Está presente. Rosário. Presente. Vitória. Presente. Yasmin Letícia. Yasmin Vitória. Felipe. Está presente. Tô presente, professor Yasmin Vitória. Yasmin, toda vez, hein, Yasmin? Na próxima eu não vou consertar, não, hein? Não, professor, a internet cai, pai. Tá demorando? Tá bom. Tudo bem. Então tá, pessoal. Tchau pra vocês. Muito obrigado aí pela participação Tchau, de todos. professor. Arrasou. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Semana que vem tamo junto. Hoje é aniversário da Sofia. Sofia, parabéns, Sofia. Parabéns, Sophie. Tchau pra vocês. Tchau, professor. Arrasou. Obrigado. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau.